Fala pessoal, aqui é Edson Lovati, acadêmico de medicina do 6º ano. Eu sou pós-graduado em nutrição, fisiologia, medicina do esporte. Eu sou pai, sou praticante de jiu-jitsu, de musculação há muitos anos, tá? E estou terminando minha outra pós-graduação, que é em educação. E hoje aqui nós vamos falar um pouquinho de TPC, terapia pós-ciclo. Um tema que o pessoal me pede muito e eu resolvi fazer um vídeo para ajudar vocês um pouquinho. Mas vai ser depois da vinheta. Roda! Um assunto extremamente pedido por vocês e é um assunto cheio de controvérsia. Algumas pessoas fazem TPC depois que para de usar esteroide, algumas pessoas, muito poucos, fazem na vigência do uso. Tem gente que usa o Ceremis, né, o clomifeno ou o tamoxifeno durante a TPC, mas e aí, como é que é a TPC de verdade? Quando que eu começo? O que que eu uso? O que que eu não uso? E é isso que nós vamos discutir aqui hoje, é isso que nós vamos falar aqui um pouquinho hoje. Mas antes, já aproveita, se inscreve no canal, tá bom? Edson Lovati, mostra o canal pro seu colega, pega esse vídeo aqui, pega os outros vídeos, assiste em todo, manda lá pro teu amigo. Aproveita também, se inscreve no meu Instagram, é o @EdsonLovati02, por lá uma porção de conteúdo mais rápido para quem quer ver uma coisa bem rápida, bem dinâmica, tem lá bastante coisa e o conteúdo mais completo, com mais informação aqui. Então, me sigam nos dois perfis aí, tanto no YouTube quanto no Instagram, tá bem? Vamos lá, TPC, como que é a forma correta? Então, não existe uma forma correta, não existe o errado, não existe o certo. Mas existe uma maneira que eu faço, tá? E que tenho hábito por fazer e que reúne algumas coisas que é um pouquinho diferente do que eu ouço por aí e o que eu já até fiz, né, comigo mesmo no passado. Para quem me conhece de longa data, sabe que eu uso esteroide de longa data, épocas um pouquinho mais, época uma quantidade um pouquinho menor, mas que eu faço uso de esteroides de forma contínua, né, sem fazer TPC, ou seja, sem parar, há 5 anos. E o meu primeiro contato com esteroide já tem praticamente 2 décadas, então tenho uma certa experiência nesse tema. E lá atrás nós não fazíamos nada, né, 20 anos atrás, 15 anos atrás, não fazíamos nada, simplesmente usávamos e parávamos, nem a TPC fazíamos. Algum tempo depois começou a se fazer TPC, internet, com a facilidade de circulação de informação, começamos a fazer o que seria a TPC. E a TPC era basicamente, tá usando esteroide, para de usar esteroide, usa ali um Tamox, usa um Clomid, usa um inibidor de aromatase por algumas semanas e tá feito, né? Era só isso. E é exatamente isso que muitas pessoas fazem até hoje. Acrescentando mais um elemento ou outro, etc. Mas basicamente é isso. E eu, inclusive, já fiz isso comigo mesmo. Mas atualmente, né, eu não faço mais a parada, eu uso o esteroide de forma contínua, mas uma porção de gente me procura. Edson, eu quero religar o meu eixo, eu quero ser pai novamente. Ou eu simplesmente não quero mais usar esteroide, vou mudar para um outro país, não sei como que eu acesso lá a esteroides anabolizantes, então eu quero viajar, mas antes eu quero religar o meu eixo, como é que eu faço? Então eu vou explicar para vocês como que eu faço, trouxe até algumas informações aqui, alguns objetos que eu vou mostrar para vocês que eu uso, e depois eu vou pedir para o editor colocar em algum lugar aqui nessa tela uma listinha, eu vou deixar para vocês uma listinha, tá bom? Dos fitos que eu uso, dos nutracêuticos que eu uso, vou citar alguns aqui agora, mas ele vai deixar depois aqui na tela algum deles. Quando vocês estiverem assistindo, dá um pause, olha lá direitinho, anota, não tem problema, tá? E como é que eu começo então a TPC, tá? A primeira coisa é ajustar a dose de esteroide que a pessoa usa. Exemplo, a pessoa usa 500 mg por semana, eu vou baixar essa dose para uma dose mais próxima do fisiológico, 200, 150, 100 mg de testosterona por semana. Se ele usa mais de um esteroide, eu tiro os outros esteroides e deixo só o esteroide base, por exemplo, a testosterona, em baixa dose, como eu falei há pouco. E após baixar isso, eu já inicio a TPC. Então, você começa a terapia pós-ciclo durante o ciclo, sim. O nome nem seria TPC nesse caso, mas para facilitar, vamos chamar de TPC. Então, eu começo a orientar a pessoa a utilizar determinadas substâncias ainda na vigência do uso do esteroide, já com a dose mais baixa. Quanto tempo antes? 2 meses. Então, nós estamos em março, tá bom? Não sei que dia vocês vão ver esse vídeo, mas estamos gravando em março, tá bem? Então, vamos imaginar que a pessoa me procurou hoje. Hoje eu ajustei a dose dela para baixo e eu programo 8 semanas que ela vai usar a testosterona em dose mais baixa e essas substâncias, tá bom? Março, abril. Então, março inteiro, abril inteiro, ela vai usar a testosterona e essas substâncias. Então ela já começa o TPC na vigência do uso do esteroide. E o que eu uso? O que é primordial usarmos, tá? HCG, eu trouxe aqui para vocês o Choriomon, vou colocar aqui para vocês, tá bom? O Choriomon é uma substância que a gente usa muito, tá? Na TPC, tá? O Choriomon é o HCG humano, tá bem? A gente tem o Chorulon,
que é a marca mais conhecida do HCG veterinário, eu não estou dizendo aqui ninguém para usar produto veterinário, só estou exemplificando uma substância que as pessoas usam. Mas nós vamos falar aqui do Choriomon, tá bem? Então, que o Choriomon são 5.000 unidades internacionais. E o Choriomon é uma substância essencial para o TPC. Existe uma segunda substância que eu considero essencial, que é a naltrexona. Só que a naltrexona em dose baixa, que a gente chama de LDN, do inglês Low Dose Naltrexona, baixas doses naltrexona. Então, a pessoa que está fazendo TPC vai usar a naltrexona em mais ou menos 4,5 miligramas por dia. Eu sempre peço para fazer a tomada noturna. Essas são duas substâncias que não podem faltar na TPC. Isso aí já começa a ser usado, lembre-se que eu falei há pouco, 2 meses antes da data que nós programamos para parar o esteroide. Aqui no nosso exemplo, março todo, abril todo, tá? E vai parar lá no mês 5, em maio. Então ele está usando o Choriomon. Como que vai usar esse Choriomon? 250 UIs, né? 250 unidades internacionais de 2 a 3 vezes por semana. Exemplo, 250 UI na segunda, 250 UI na quinta e o LDN 4,5 todas as noites, tá? Além disso, o que eu peço para a pessoa usar? Já que a gente vai parar de usar o esteroide, a gente precisa do substrato para o corpo produzir esse esteroide, tá? E hormônios esteroidais têm como substrato, tem como matéria-prima o colesterol. Então, essa pessoa precisa fazer um consumo de colesterol. Como que ele vai consumir colesterol? Ovos inteiros, por exemplo, algumas carnes, a próprio ômega 3, né? É uma forma dele consumir o colesterol. Outra substância bastante importante que tem que estar presente desde o início, no nosso exemplo, eu volto aqui mais uma vez, abril, ele precisa usar zinco, tá? O zinco precisa ser usado também. Por quê? Porque o zinco é uma substância importante na espermatogênese. A vitamina D3 também precisa ser usada. O zinco é algo em torno de 30, 50 miligramas. A vitamina D3, 10.000 unidades internacionais por dia, que vai fazer o uso durante todo esse período. De preferência, ela vai ser tomada junto com alimentos, porque ela é mais bem absorvida na presença de lipídios, tá bem? É uma outra substância que deve ser usada de maneira conjunta com essas outras que eu falei há pouco. Podemos usar ainda para melhorar a libido do paciente, se ele já tiver com a libido um pouco menor, e essas substâncias todas serão usadas ainda depois da interrupção do esteroide. A ashwagandha pode ser utilizada porque é um adaptógeno, né? Ajuda no libido, ajuda na ereção. Tadalafila pode ser usada também. Então vamos usar todas essas substâncias por 2 meses, né? Abril todo, maio todo. Lá no final de maio, lá no final de abril, a gente tira o esteroide. Tirei o esteroide, não usa mais nada. Continua com todas as substâncias, continua com HCG, continua com LDN, continua com zinco, continua com substrato, que são o ômega 3, os ovos inteiros, que é o substrato para a produção da testosterona, né, já que nós paramos, tá bom? E como que eu controlo isso? Eu controlo isso com exames. Então, quando ele vai iniciar, a gente faz LH, FSH e espermograma, se a ideia é, por exemplo, gravidez. Ao final de 2 meses, repetimos esses exames, tá bem? Para saber se já houve alguma sinalização e em que nível essa sinalização para o eixo hipotálamo, hipófise e gônada, tá? Para saber se já tem alguma sinalização da produção de testosterona, tá? Então, no momento 0, que é o comecinho do mês 3, né? No nosso caso aqui, março. No momento 1, que é lá no finalzinho de abril, tá? Para ver como é que tá. E aí depende do paciente para paciente, a cada 1 ou 2 meses a gente repete alguns exames, como LH, FSH e o espermograma para saber se o eixo já está ligado. Imaginemos que a pessoa, né, conseguiu religar o eixo, né, logo ao final, né, ali de 2 meses usando essas substâncias, mais o esteroide, já conseguiu religar. Pronto, já pode partir ali para gravidez, para tentar engravidar a companheira, a esposa. Não conseguiu, mantém-se o uso dessas substâncias todas por um período aí indeterminado. Mas de modo geral, 45 dias a 60 dias, o eixo já está religado, de modo geral. A espermatogênese, que pode demorar um pouco mais, pode demorar alguns meses, eu já demorei 4, 5, até 6 meses para conseguir uma boa produção, né? O paciente tem uma boa produção de gametas, mas é possível sim, tá? Então, em média, essa TPC, com essas substâncias todas, contando os 2 meses iniciais que ele está usando esteroide e todos os produtos da TPC, ela vai durar mais ou menos 4 a 6 meses. 2 usando esteroide, 2 só TPC, sem nada de esteroide. Ou 2 usando os esteroides e os produtos da TPC, e mais 4 somente os produtos da TPC. Muitos homens conseguem engravidar suas esposas nesses 2 meses, tá?
durante o uso do esteroide e durante o uso dos produtos da TPC. Posso estender mais um mês usando esteroide? Posso, não tem problema. Só que se a ideia é fazer a interrupção, 2 meses é mais do que o suficiente, ok? Acho que dessa vez ficou bastante claro como que eu faço a TPC, tá? Como que vocês vão ter uma noção melhor disso. Então assistam o vídeo. Dúvidas vocês vão deixar aqui, tá? A gente responde essas dúvidas depois. Se forem dúvidas bem importantes e necessário uma parte 2, dá para fazer uma parte 2 sem problema algum, tá bom? E aproveitando mais uma vez, se inscreve aqui no canal, se inscreve lá também no meu Instagram, que é o @edsonlovati02. Obrigado a todos, um forte abraço e até a próxima. Valeu!